Olá, meus amigos e minhas amigas. Deus nos abençoe. Jesus é o grande farol em nossas vidas. Ele tem sido o grande foco dos nossos estudos, das nossas buscas, porque ninguém antes dele nem depois dele nos trouxe tamanha luz para os nossos caminhos, se transformando ele no caminho por onde deve trilhar os nossos pés. E essa semana estava a me perguntar onde encontrar Jesus de Nazaré nos dias de hoje. Onde encontrá-lo? E aí eu comecei a lembrar da história da maior epopeia que a humanidade já viveu. E lembrei daquele domingo, depois da crucificação, quando Madalena e outras mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro para limpar o corpo com especiarias, com óleos, porque na sexta-feira, no final da tarde, o início do sabá do povo judeu, não houve tempo de fazer todo aquele ritual do povo judeu para o sepultamento. E Madalena, quando chega com as mulheres, na alvorada, no caminho do sepulcro, ela vê dois homens que ela pensa serem jardineiros, e eles dizem a ela: por que vocês procuram o vivo no meio dos mortos? Jesus não está mais lá. E ao chegar lá, o sepulcro está vazio. A vida havia vencido a morte. Jesus havia retornado ao cenário do mundo para mostrar que a vida continua depois da morte. Madalena foi a mensageira. Onde encontrar Jesus? Com certeza perguntaram. A notícia explodiu com júbilos, alegria. Era um mestre que estava voltando. Mas onde encontrá-lo? Todos ficaram atônitos, alguns perturbados. Os judeus, os sacerdotes, aqueles que haviam tramado a morte do Cristo, pensaram que os seus discípulos haviam levado o corpo, porque ele havia prometido que ia voltar, para que a notícia da ressurreição pudesse surgir. Os discípulos acharam que os próprios sacerdotes haviam feito isso, levado o corpo, para que eles não pudessem cultuá-lo. E os romanos, mais práticos, resolveram fazer a busca. Onde estava o corpo de Jesus de Nazaré? Aquele judeu que fora crucificado entre dois ladrões. Quem havia levado o corpo? E a cidade toda estava totalmente deslumbrada, sem entender o que estava acontecendo. Jesus aparece depois a dois discípulos no caminho de Emaús. Isso nós vamos contar depois com mais detalhes no futuro, porque o nosso questionamento hoje é: onde encontrar Jesus em nossos dias? Ele apareceu para os discípulos várias vezes. Na primeira vez, Tomé não estava presente. E Tomé tinha uma briga entre o coração e a razão, pois o seu coração queria acreditar, mas a sua razão convidava raciocínios constantes para constatar
comprovar. Então Jesus apareceu sem a presença de Tomé, depois apareceu com Tomé presente. Jesus foi visto em Jerusalém, na Galileia, durante vários dias, por várias pessoas. E todos que ouviam falar da novidade, da notícia, da grande notícia da vida vencendo a morte, se perguntavam, todos se perguntavam, onde encontrar Jesus de Nazaré? Ele apareceu na Galileia, às margens do Tiberíades, na cidade de Cafarnaum. Algum tempo depois, ele chama os discípulos a Betânia. E lá na Betânia ocorre a ascensão. Ele se eleva. E a partir de então, todos iriam senti-lo. Aqueles que o buscassem, todos iriam sentir a sua presença. Mas, nos dias de hoje, onde encontrar Jesus? Nos templos religiosos? Em nossa casa? Em nosso coração? Todos nós desejaríamos ter com Ele. Todos nós desejaríamos vê-lo. Mas aonde está Ele? Aonde está Jesus? Se nós analisarmos o Evangelho do Cristo, as palavras do Mestre, ele traz respostas para todas as questões da vida, do nosso comportamento para com Deus, do nosso comportamento para conosco, do nosso comportamento para com o nosso próximo. Todas as vezes que eu me vi angustiado, todas as vezes que eu me peguei indeciso, em dúvida, que abri o Evangelho e buscava as palavras de Jesus, eu encontrava a resposta. Meus irmãos e minhas irmãs, não teve uma vez sequer que eu não encontrasse a resposta. Evidentemente, às vezes eu não tinha coragem, nível evolutivo suficiente para fazer o que estava ali escrito, seguir as orientações, porque o Evangelho de Jesus, ele é um bálsamo? É. Ele é um remédio para as nossas almas? Sem dúvida alguma. O Evangelho de Jesus é a luz para os nossos caminhos? Isso é inquestionável. Mas o Evangelho de Jesus também é um grande desafio. É um grande desafio. Lembram daquele trecho que ele diz assim: faça aos outros o que você deseja que os outros vos façam. Olha que desafio. Ame o teu inimigo. Perdoe as ofensas. Não fique angustiado com o dia de amanhã. Quanto ensinamento. Será que no Evangelho tem a resposta para essa pergunta? Onde encontrarmos Jesus hoje em nossa vida? Nós não estamos falando aqui do encontro espiritual.
não somente este. Não estamos falando aqui do encontro através da oração. Não. Eu estou falando onde encontrar Jesus hoje de uma forma palpável. Onde Ele está? E nós encontramos a resposta no Evangelho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, dos versículos 35 a 40, nós vamos encontrar escrito no Evangelho onde encontrar Jesus nos dias atuais. E como eu falei há pouco sobre a coragem de seguir o que está no Evangelho, do grande desafio que o Evangelho significa e nos traz, onde encontrar Jesus nos dias de hoje é também um grande desafio. Vamos ao Evangelho? Lá em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus diz o seguinte: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu era enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. E vocês perguntarão: mas quando, Senhor? Quando o Senhor estava com fome e te dei de comer? Quando o Senhor estava com sede e te dei de beber? Quando o Senhor foi forasteiro, eu te hospedei? Quando o Senhor estava nu, eu te vesti? Quando o Senhor estava enfermo ou preso, eu fui te visitar? Eu responderei, diz Jesus: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, nos dias atuais, nos momentos turbulentos que vivemos na Terra, nesse instante de transição planetária, em que o joio cresce ao lado do trigo, nos convidando a decisões definitivas em nossas vidas. No mundo em que vivemos, onde a maldade, o ódio ainda fazem parte do nosso cotidiano, Jesus nos convida a esse grande desafio: encontrá-lo no outro, em nosso semelhante. E aí eu lembro uma vez que irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, em determinado momento ela falou: toda vez que eu coloco no meu colo um doente, um pobre, um abandonado, um desprezado, toda vez que eu aconchego um desses irmãos no meu colo e eu olho para ele, é Jesus que eu vejo.
como amar Jesus, que fisicamente não conseguimos ver. Se ainda não aprendemos a amar os nossos irmãos que labutam conosco, que caminham conosco, que estão no mundo conosco. Jesus, citado por Mateus, lá no capítulo 25, ele diz que toda vez que nós auxiliarmos qualquer um dos irmãos do mundo, estaremos auxiliando o Cristo. Todas as vezes que prestarmos auxílio a quem tem sede, seja sede de água ou sede de justiça. Toda vez que prestamos auxílio a quem tem fome, seja fome de pão ou fome de amor. Toda vez que acolhermos um forasteiro, seja que não tem casa ou seja aquele que necessita de um abraço. Toda vez que nós vestirmos quem esteja nu, seja nu no sentido físico, seja nu no sentido de desprezo, de abandono. Toda vez que visitarmos um prisioneiro, seja esse prisioneiro na cadeia, seja prisioneiro das próprias imperfeições e mazelas. Todas as vezes que visitarmos um enfermo, seja um enfermo nos hospitais, no leito de dor, ou um enfermo da alma, nós estaremos visitando Jesus. Estaremos tendo um encontro com Jesus. Porque o nosso amor tende a crescer. À medida em que nós começarmos a entender que o amor deve ser universal, que o amor deve vencer as barreiras da cor da pele, da nacionalidade, da religião, do pensamento político, do nível social. Quando entendermos isso, estaremos sem dúvida cada vez mais próximo daquele encontro que nós desejamos. O encontro com Ele, com o nosso Mestre. Porque é através do encontro com os nossos irmãos que sofrem, em todos os níveis, físicos, morais, espirituais, materiais. Toda vez que nós estivermos servindo, estaremos com Cristo perto de nós. E um dia, sim, não importa quantos milênios ainda teremos pela frente, um dia, quando tivermos nos desprendido dessas coisas pequenas, edificado o reino de Deus em nossos corações, estaremos com Ele pessoalmente, recebendo o abraço dele e ouvindo ele dizer: vinde a mim, vós que sois benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e preso e me visitastes, foste-me ver. Vem para o meu abraço,
vêm para desfrutar as maravilhas do reino de Deus. Reino que não é um lugar, que não é um templo, que é ser perfeito. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, todos os dias, criarmos um novo olhar para os nossos irmãos de humanidade. Olhando para cada um que cruzar o nosso caminho, exercitando a nossa visão espiritual e ver em cada um deles a figura de Jesus de Nazaré, o nosso Mestre e Senhor. Que o Senhor nos abençoe.